Tá, então vamos começar. A convidada de hoje é a Bruna Mano, que é jornalista formada pela Unesp, especialista em comunicação e gestão pública, além de repórter da TV Câmara de Jaú. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por ter aceitado o convite, Bruna. Esse assunto em específico ele é muito especial. A gente bateu um super papo lá no WhatsApp, foi super bacana. Daí que surgiu essa também a ideia da live, né, do que falar, de delimitar os assuntos. Eu fico muito feliz que você tenha aceitado, então, bater esse papo com a gente. Bem-vindo ao Pub. Ai, gente, eu que agradeço de ter sido convidada por vocês. E, inclusive, eu queria também elogiá-los, né, pela iniciativa que vocês estão tendo de montar aí o canal de vocês para levar informação, levar conteúdo de qualidade, debates. Então, eu acho que esse tipo de iniciativa é sempre muito importante. A gente tem que ressaltar, elogiar, porque assim tem tanto conteúdo ruim na internet que quando alguém faz uma coisa legal, a gente tem que, né, divulgar e fazer isso chegar no máximo de pessoas possível. Muito obrigado, Então, muito obrigado. a ideia do Pub surgiu justamente de um bate-papo que você tem em qualquer lugar, de uma forma descomplicada, na mesa de um bar, num boteco, alguma coisa assim. Essa é a proposta, né, do canal, da criação do perfil e tudo mais, que é de bater alguns papos que são um pouco mais complicados de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais descomplicada, para fazer as pessoas entenderem e pensarem de outra forma, para formar uma opinião sobre alguns assuntos, né? Principalmente alguns assuntos de relevância social. Hoje à tarde, por exemplo, nós fizemos um vídeo com o professor Juarez, da Unesp, falando sobre a importância das cotas raciais, né? Da questão da desigualdade, até mesmo da questão da vacina, e teve questão do governo também. Então, esses papos, esses assuntos, eles são relevantes, né? Tá no nosso dia a dia, é importante debater, é importante discutir, formar uma opinião e participar ativamente, né, dessa formação, né? Agora só vai faltar aqui mesmo uma cervejinha para acompanhar, né, o pub, né? Ah, é verdade, Logo, a cervejinha. logo teremos. Ah, então vocês me chamam de novo quando for ter cerveja também, tá? Com certeza. Isso que o Will falou é muito legal, de democratizar a informação, né? Porque é a forma da gente chegar até as pessoas de uma forma mais simples, porque muitos assuntos são complexos, difíceis de entender, e a gente levando de uma forma mais simples, numa linguagem acessível, né, todo mundo pode participar, todo mundo pode entender, e é a real forma de você democratizar a informação e fazer com que toda a sociedade participe de forma ativa das decisões que dizem respeito a todos nós, né? Exatamente, exatamente. A ideia é justamente a gente poder fazer as pessoas entenderem também algumas coisas que hoje só, por exemplo, assim, só pessoas que estudam muito conseguem entender. Não, a gente está aqui para provar que isso não é verdade, que todo mundo pode entender pelo menos um pouquinho de tudo. Aí para democratizar. Exato, e de uma forma simples também, é que a gente não quer complicar a vida de ninguém, a gente só quer levar a informação para que as pessoas entendam um pouco mais. E é isso daí. E agora eu queria pedir para você, Bruna, contar um pouquinho da sua história, por que você escolheu o jornalismo, qual foi o seu motivo principal ali? Então, desde criança sempre fui muito tagarela, né? Então, desde pequena todo mundo brincava, né? Ah, essa vai ser jornalista. Eu sempre gostei muito de falar, sempre me comuniquei, assim, muito bem, eu acho, né? Gosto de falar. Sempre gostei muito de ler, gostei muito de escrever a vida toda. Então, quando eu cheguei no colegial, a gente faz aqueles testes de aptidão e o jornalismo sempre aparecia em todos os meus testes, né? E aí eu falei, então vamos tentar o jornalismo, acho que essa é a minha praia. Apesar de que, por incrível que pareça, apesar de eu ser de humanas, quando eu estava no colegial, né? Nem chama mais colegial, né? Hoje é ensino médio, ai como eu tô velha. Nessa época eu era muito boa em exatas, por incrível que pareça. Acho que eu ia até melhor em exatas do que em humanas. Mas a parte da comunicação sempre me cativou muito. E aí eu resolvi fazer jornalismo, passei na Unesp, em Bauru, então cursei meu curso ali em Bauru. E depois que eu terminei, eu fiz 2 pós-graduações, uma em comunicação pública e outra em gestão pública. As duas eu direcionei para a área pública, porque aí eu já trabalhava com política. Desde o meu último ano da faculdade, eu já comecei a estagiar na área de comunicação e política. Então, aí eu acabei me especializando na área que eu já estava atuando, que também aconteceu completamente por acaso. Eu nunca achei que eu ia trabalhar com política, achava até um assunto complicado demais, chato demais.
E aí eu acabei me encantando pela política de uma forma que eu vi que era uma ferramenta incrível de transformação social. E eu me apaixonei por política. E faz assim, mais de 10 anos que eu trabalho nessa área. Pô, E tá bacana, isso é feliz? muito legal lá. O Will fez uma perguntinha, desculpa interromper, Will. Tá feliz? Vale a pena? Como que é, assim, lidar com o jornalismo hoje em dia, principalmente? Olha, eu vou ser bem sincera com vocês. Vou começar a destruir sonhos, né? De quem quer fazer jornalismo. Até uma amiga minha que entrou aqui agora, a Thaís Bortoloso, é jornalista também. E a gente bate muito papo e troca muita figurinha sobre a profissão, né? E a gente até fala, ai meu Deus, o que eu fui fazer jornalismo? Profissão difícil. Porque, infelizmente, o profissional da área da comunicação, no geral, é muito pouco valorizado. Tanto financeiramente, quanto em relação ao conteúdo que a gente produz também. Então, isso acaba desanimando um pouco, sabe? Eu vejo muitos colegas meus da época de faculdade que, poxa, se formaram numa boa faculdade, né? A Unesp é uma das melhores faculdades da América Latina. E muita gente teve que mudar de área porque não conseguiu se colocar no mercado de trabalho, não tem uma remuneração legal, infelizmente. Então, assim, essa parte acaba desanimando um pouco. E quando a gente escolhe a profissão, que a gente tem tipo 17 anos, a gente é muito novo e a gente não tem dimensão da realidade, né? Não tem dimensão do tanto de boleto que vai ter para pagar nessa vida. Exatamente. E o jornalismo é uma área que, infelizmente, não ajuda muito a pagar os boletos, assim, né? Para Não, falar a verdade. ainda por cima também, né? Eu sou da área de comunicação, fiz publicidade, e depois que saiu também uma matéria, publicidade já faz um tempo, mas jornalismo foi recente, né? Que você não precisa mais ter o diploma para estar exercendo, né? Então isso descredibiliza mais ainda uma profissão tão legal que é jornalismo e publicidade, que são ali da comunicação, que pô, é o rosto do mundo, né, a comunicação. Então, eu acho muito legal, mas, poxa, eles desvalorizaram tanto um papel tão importante do comunicador que hoje fica difícil realmente trabalhar na área. Esse lance que você falou da não obrigatoriedade do diploma aconteceu quando eu estava na faculdade. Eu tinha entrado e aí teve esse lance de não precisar mais de diploma, tipo, dá até vontade de desistir do curso, né? Você fala, Dá uma puxa, desanimada, né? curso e agora não precisa mais de diploma para ser jornalista. Então, assim, isso realmente deu uma desanimada. Mas depois eu acho que o mercado também acabou se autorregulando, porque eu vejo que veículos sérios de comunicação continuam exigindo sim a formação. Acabam selecionando, contratando apenas quem tem diploma, não só o MTB, que é o registro profissional, que hoje não precisa do diploma obrigatoriamente. Então, assim, o mercado acabou selecionando. Então, o diploma realmente continua sendo importante. Ó, Aqui, ó. sua colega fez um comentário aqui. Na Olá. era das fake news e do Canva, infelizmente ninguém mais valoriza nossas profissões. E é verdade, eu estava pensando nessa questão das fake news, o quanto que o jornalismo não feito de forma profissional, essa não exigência do diploma, acaba influenciando para essas fake news. Então existem vários veículos de comunicação que não são sérios, que acabam disseminando fake news e acaba, assim, sendo um retrocesso para a sociedade, né? Por exemplo, nessa questão da pandemia, no momento que nós estamos vivendo agora, o quanto as fake news, elas descredibilizam o jornalismo, descredibilizam a ciência, então tem lá veículos que são pagos muitas vezes para divulgar informação de cloroquina, que é bom como tratamento preventivo contra a Covid. Então, as pessoas têm essa questão da não valorização do profissional, da comunicação e também da não valorização da ciência, do negacionismo científico. Acho que é tudo um combo, tá tudo junto ali e acaba acontecendo o que está acontecendo hoje em dia, né? Você sabe que eu acho, Will, que assim, a comunicação ela passa por uma crise que eu acho que ela é calcada em dois pilares. O primeiro é o seguinte, quando começaram os adventos das novas tecnologias, né, que é uma coisa relativamente recente, isso mudou completamente a forma de fazer comunicação. Então, assim, até há 30 anos, as pessoas elas consumiam a informação de uma forma unilateral. Então, assim, você ligava a TV, assistia o jornal e se informava. Ou você ligava o rádio, ou você comprava um jornal impresso. A população não tinha o poder de produzir o conteúdo, ela só recebia. Era uma via de mão única.
Com os adventos tecnológicos, as pessoas começaram a ter a possibilidade de produzir conteúdo. Isso, por um lado, é muito positivo, né? As pessoas têm voz, viram um bate-papo de uma forma mais igual, que todo mundo pode se conversar, digamos assim. Esse é o lado bom. Porém, nesse meio do caminho, acontece uma coisa que eu falo que são os especialistas em coisa nenhuma, né? Porque, assim, todo mundo produz conteúdo e muitas vezes de assuntos que não têm o menor domínio. Então, assim, a internet, as tecnologias geraram uma certa arrogância, eu acho, nas pessoas, sabe? Que nem a pessoa dá um Google lá, procura sobre uma doença e acha que pode fechar um diagnóstico sem ser médico. Pô, o médico estudou aí uma vida inteira para poder exercer a profissão dele. Não é você, com 3 pesquisas no Google, que vai me fechar um diagnóstico. Todo mundo acha também, hoje em dia, que é advogado, pesquisa 2, 3 leis e acha que vai poder montar uma peça. E não é assim. O cara que estuda advocacia, ele tem toda uma preparação, ele tem aulas, ele, né, tem toda uma bagagem que faz com que ele seja o profissional da área. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que desanima também o jornalista, porque todo mundo acha que é jornalista, todo mundo acha que pode produzir conteúdo. Ai, o Will caiu daí. Cadê o Will? Eu acabei de ver aqui, eu vou convidar ele de novo, porque ele Convido. caiu. Coitado, a internet dele às vezes não foi muito amiga. Acabei de enviar para ele, vamos ver se ele vai conseguir voltar. Mas realmente falando disso, hoje todo mundo tem o poder de conduzir, de fazer conteúdo, né? Eu e o Will mesmo estamos aqui fazendo um conteúdo. Mas como você mesmo disse, a credibilidade que bate em cima nessa hora. Então, assim, a gente tem muito papo que a gente não tem credibilidade para falar. Então, assim, por isso que a gente chama profissionais, chama pessoas competentes para dar aquele auxílio, tanto para a gente quanto para quem está assistindo. Porque eu acho que é uma forma legal das pessoas se informarem e também uma forma muito inteligente também para a gente não falar bobagem, não falar abobrinha, né? Mas eu acho muito bacana. Vamos ver se o Will vai entrar aqui para completar o papo. Ó, ele acabou de mandar aqui, ele mandou no comentário aqui, vamos ver o que ele está enviando. Mandou um Fer? Socorro, né? Me convide de novo. Do que eu convidei, ele avisou aqui que ele não está conseguindo participar. Vamos convidar de novo, então. Convida de novo. Não tem problema, não. E aqui acho que não faz. Pronto, invitei de novo para ele agora. Vamos ver se ele vai entrar. A gente precisa formar um grupo aqui, né? Os 3 mosqueteiros aqui. Aproveitar para mandar beijo pro pessoal, então, né? Exato, vamos rodar aqui os comentários enquanto o Will vai entrando. Meu amigo de longa data, trabalha comigo lá na TV Câmara. Esse é um cara que manja de comunicação como ninguém. É uma ótima pessoa também, uma dica aí de entrevista para vocês. Olha lá, tá vendo? Já depois a gente já vai convocar uma reunião aqui com o Will. Vamos ver, ele não está conseguindo entrar. Vamos ver o que vai dar. Deixa eu cancelar e enviar de novo para ver se ele vai conseguir. Will, você tá vivo aí na nossa live? Dá um oizinho aí. Estou aguardando você aqui. Vamos ver o que vai dar. Às vezes acontece, é a primeira live que a gente faz, os problemas técnicos aparecem, né? E eu tô vendo que aparece alguma coisa para eu tentar convidar ele também, mas acho que para mim aqui não aparece. Então, em cima no meu tem uma abinha que eu posso convidar. Will, eu já convidei você aí, cara. Só dá um aceite aí pra gente. Se quiser, até tento cancelar e convidar de novo. Pra ver o que vai dar. Vamos ver aqui. Ó, invitei de novo aí pra você. Vamos ver se você vai dar um sinal de vida. Às vezes a internet mesmo, nessas horas aqui, não ajuda muito. Não ajuda, né? Não ajuda. Nossa, a internet que tem aqui na nossa região não é muito lá aquelas coisas, mas a gente vai tentando do jeito que pode. Bom, enquanto o Will não entra, pra gente ficar aqui, bater um papo e depois a gente dar uma atualizada com ele aí. Lá. Aí, conseguiu! Aí, fica perdido. Não perdeu nada, a gente tava mais completando, assim. Tava combinando tomar uma breja, né, na próxima live. Fazer um churrasco. Fazer um churrasco virtual, aqui do ladinho a churrasqueira. Ô Fer, só para complementar essa questão da crise da comunicação, que eu falei que eram 2 pilares, né? O primeiro seria esse advento das novas tecnologias, que modificou a forma de fazer comunicação, né, que eu falei. E eu acho que um segundo ponto importante é o desmonte das instituições que tem acontecido atualmente. Então, assim, tem tido uma
uma tentativa de descredibilizar as instituições do nosso país, o legislativo, o judiciário, a imprensa, e isso faz com que as pessoas passem a duvidar do nosso trabalho, sabe? E esquecem que a gente estudou muito para isso, que a gente tem um registro profissional, que a gente teve aula de ética, de filosofia, de sociologia, e que ninguém está aqui de brincadeira, assim, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem no nosso trabalho. E isso, infelizmente, é muito complicado, porque isso vem do governo federal, né, do nosso presidente, que acaba tentando descredibilizar as instituições, e é uma crise imensa, assim, para todas as instâncias, sabe? Essa tentativa de querer falar como se ninguém soubesse do que está falando, que a única verdade absoluta é a dele. Isso é uma realidade muito triste, muito desmotivadora para os jornalistas. Isso é bem triste, principalmente porque ele é um líder, né? Ele era para ser o nosso líder, então ele era para estar incentivando nós daqui de dentro do país fazer alguma coisa boa, né? Então, assim, ele acusando a gente do próprio país de fazer uma coisa ruim, isso já gera uma descredibilização muito grande para a gente. E aí é o que acontece, que a gente vê conteúdos espalhados por todo canto, as pessoas dão como verdade o que elas querem, sem checar fontes, sem checar informação de verdade, e acaba tendo realmente esse problema da falta de critério na hora de certificar uma mensagem, né? Porque às vezes a gente vai ver e na verdade não tem fundamento nenhum aquela acusação, aquela mensagem que foi passada na mídia, né? Mas isso... Pode comentar. Também em relação à comunicação, tem a questão da hostilidade que vem sofrendo o jornalista nos tempos atuais. Teve uma entrevista que eu vi do William Bonner no Bial. Ele, no começo da pandemia, ele deu essa entrevista, falou do distanciamento social, do isolamento. E aí ele falou que o isolamento na vida dele é muito presente até mesmo antes da pandemia, porque ele simplesmente não pode frequentar alguns lugares sociais, não pode ir num bar, por exemplo, numa padaria, porque ele recebe xingos, ofensas, em relação à profissão dele. Então, muitas vezes as pessoas, elas não querem separar. Eu acho que tem muito também uma instigação, talvez, por parte do presidente, desses ataques efetivos e diretos contra a mídia, contra a informação, contra os jornalistas. Então, muitas vezes, o jornalista, nos dias atuais, ele acaba até se colocando numa situação de perigo, quando, na verdade, ele está buscando informação, está trabalhando lá, e muitas vezes ele é hostilizado dessa maneira. Então, para ver como que é grave esse assunto, né? Das pessoas descredibilizarem a ciência, a informação, o jornalismo, porque vai contra o interesse delas. Então, para elas não é interessante ler alguma coisa que vai contra o que elas acreditam, sem nenhum embasamento científico, e aí eles querem, de alguma forma, parar, conter tudo isso, né? É muito triste. E aí os jornalistas passam metade do tempo só tentando desmentir informação errada, né? Ao invés de passar o tempo produzindo conteúdo, você precisa ficar desmentindo fake news, que é divulgada geralmente com intenções bem estranhas, né? No mínimo, para se dizer. E é muito complicado, porque aí as pessoas preferem acreditar naquela corrente de WhatsApp que veio do tio João ou da tia Maria, e não acreditam em portais de notícia, que são renomados, que tem uma equipe qualificada, não acreditam numa emissora que está aí há muitos anos. Então, assim, claro que todos os meios de comunicação têm as suas diretrizes e linhas editoriais. Ok, mas você falar que uma Globo, por exemplo, está divulgando uma mentira, isso é um absurdo. Pode ter uma linha editorial que talvez não agrade a uns ou a outros, mas jamais vai divulgar, por exemplo, morreu tantas pessoas ao invés de tantas, uma informação errada. Isso jamais vai ser feito numa grande emissora ou num grande jornal, entendeu? Tanto é que a própria Globo criou um portal de notícias, um portal, na verdade, de averiguação de notícias, que é o Fato ou Fake, que eles veem todas essas notícias para ver se é verdade ou não. Assim, o nível que nós chegamos de ter que criar um portal para desmentir fake news, para ver se é realmente verdade ou não. Porque não dá para acreditar em tudo que as pessoas... Tudo isso tem um poder assim, de compartilhamento tão grande, né? Que uma fake news é espalhada de uma forma tão rápida, tão massiva, que muitas vezes até o próprio veículo de comunicação não tem esse mesmo alcance. Exatamente. Exatamente. O WhatsApp está aí para isso, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente recebe. Muitas vezes, assim, a minha própria mãe mesmo, ela chegou e
falou, olha, aconteceu tal coisa, tal, mandaram aqui no WhatsApp, meu pai na época também. Falei assim, não, vamos confirmar antes, vamos ver num site credibilizado, em algum noticiário que realmente tem um crédito legal para a gente poder certificar isso, né? Porque, poxa, veio do WhatsApp, quem que mandou, quem começou mandando isso, que site tá? Você entra no site, é um nome nada a ver, que ninguém nunca ouviu falar, então não tem nem como confiar, né? E Fer, minha mãe vai até ficar brava que eu tô expondo ela. Mas Minhas mães são as rainhas de mandar fake news. Eu brigo com a minha também. mas eu falo, mãe, isso aí não é verdade. Mas, infelizmente, assim, isso é feito por pessoas mal intencionadas e compartilhado por pessoas que muitas vezes não têm essa mesma intenção. Elas leem aquilo, como elas não têm essa mesma capacidade de apuração, de verificação do conteúdo, elas acabam compartilhando sem ver. Muitas vezes até nós, talvez tenhamos um pouco mais de informação, nós caímos nessas fake news, assim, porque às vezes fala de uma forma tão convincente que a gente passa a acreditar, de certa forma. Tem que ter muito cuidado com essa questão, né? Exatamente. A Thaís até falou uma coisa interessante aí, que eu não estou conseguindo ler direito aqui, ó. O jornalismo profissional compete com as fake news, né, e com o algoritmo das mídias sociais, né, porque é aquele lance que a gente do gabinete do ódio, né? Exato. O pessoal um monte de fake news, né, com esses algoritmos tal, para chegar no máximo de pessoas possíveis e com informações que têm interesses puramente políticos, né, e não tem nenhum compromisso com a verdade, com a ética. Fora que é bacana a gente falar do algoritmo, né? É bacana a gente falar do algoritmo das redes sociais também, que é uma coisa que está muito em alta. Inclusive saiu um documentário no Netflix de próprias pessoas que trabalharam nas redes sociais. Então o documentário chama Dilema das Redes, é muito legal, que mostra como o algoritmo pode ser muito maléfico na hora da pessoa estar olhando o Facebook, Instagram, seja qual rede social que for. Principalmente nessa da fake news, porque quanto mais, por exemplo, você viu uma coisa sobre ódios, um discurso de ódio, o Facebook não tem controle disso, ele vai continuar te mandando cada vez mais aquilo que você viu. É igual aquela história da propaganda, que você vê uma bicicleta num site, todo site que você entra tem um anúncio de bicicleta, é quase isso. Então, assim, é muito bacana a gente ver a ação negativa também desses algoritmos na rede social para a gente poder também mensurar o quanto que isso piora a relação das fake news, né? Então isso também é muito bacana. Quem quiser depois tem no Netflix, chama de Dilema das Redes. É muito legal, o documentário é assustador. Tenho certeza que você vai querer fazer uma desintoxicação de rede social. Ah, eu assisti, é fantástico mesmo esse documentário. Eu acho que o Will caiu de novo. Eita, Will. A internet dele não está muito amiga dele hoje, tá? Deve estar de briga com ele. Ele, logo em seguida aqui, ele vai falar um pouquinho com você, que agora é a parte um pouquinho mais de direito, que é a parte que ele conhece, que é a parte mais do voto feminino ali, de uma questão mais puxada para a conquista, né, da mulher. Então, só vamos ver se ele não vai cair de novo aqui. Acho que ele já caiu, inclusive, mas a gente chama ele de novo aqui para ele entrar. Vou tentar mandar um convite. Isso, eu vou mandar. Ele acabou de cair. Deixa eu ver se eu consigo mandar um convite para ele já. O pessoal comentando aqui, o Carlinhos também comentou a questão realmente da linha editorial que existe, mas a mentira nunca, né, em relação ao jornalismo. Pessoal, exatamente. Inclusive abraço para ele, porque ele é muito conhecido meu desde pequenininho, nossa, adorava. Ele ia filmar alguns jogos lá de futebol lá no Palmeirinhas, eu ficava atrás dele, correndo lá. Muita gente boa, eu gosto muito dele. Abraço para ele. O Will voltou. Vou fazer uma enquete agora. Enquete. Devo processar a Vivo? É a segunda vez que cai a minha internet aqui no meio da live. Eu acho que você tem que dar uma chamadinha no técnico lá e falar assim, não era para estar acontecendo isso, vem aqui arrumar. Ô Will, agora eu estava comentando com ela que essa segunda parte é extremamente sua ali, que é uma parte mais puxada para o direito, então o palco é seu aí, leva adiante aí. Não é bem assim, vamos lá. Você domina, né? Gostaria. Mas, enfim, a gente estava comentando, a Bruna ela trabalha diretamente com a política, né? Ela é jornalista, mas ela está muito no ambiente político como jornalista e acaba vendo muita coisa, percebendo muita coisa.
E eu gostaria de fazer aqui talvez uma retrospectiva histórica, uma breve retrospectiva. Queria mostrar duas datas aqui e comentar um pouco sobre isso, porque o conceito de democracia, o conceito de política, ele é discutido desde muito antes, né? Então, a política, por exemplo, é discutida na Grécia há muito tempo atrás e teve uma linha histórica que seguiu para que chegasse como a gente vê hoje na questão do voto universal para todas as pessoas. E é curioso porque se a gente pensa aqui no Brasil, eu notei um dado que o voto feminino no Brasil ele foi conquistado apenas em 1932. Então, todos esses anos de política, somente em 1932 que as mulheres tiveram direito ao voto, ao sufrágio feminino, que é basicamente o direito de votar e de ser votada. Em apenas 1946, que o voto feminino se tornou obrigatório. Em 32 foi conquistado, né, incorporado à Constituição, e em 34 como facultativo, né, nas primeiras eleições, e em 46 o voto se tornou obrigatório. Então, eu acho que esse dado por si só, Bruna, ele já mostra assim, um atraso em relação às mulheres. Enquanto os homens estavam discutindo política há muito tempo, as mulheres só puderam entrar efetivamente na política em 1934, né? A partir de 32, que houve toda essa discussão, e 34 com as eleições. O que isso mostra? Como que isso influencia a questão da política como que a gente vê hoje, com pouca representação feminina? Olha, Will, até como a gente falou que ia discutir sobre esse assunto, até fui pesquisar um pouco mais alguns dados, né? E aqui eu até peguei um dado interessante, que, na verdade, o primeiro país onde as mulheres conquistaram o direito de participar do sistema político foi a Nova Zelândia, em 1893. Olha a diferença, né? O tempo aí, Bem né? atrasados aqui, né? Exatamente. E aí um outro dado interessante que eu achei, né, é que atualmente o único país onde as mulheres não votam ainda é o Vaticano, né? Que, para quem não sabe, o Vaticano é um país, né? Que apenas os cardeais podem votar para eleger o chefe de Estado e as mulheres não podem assumir nenhum cargo e não têm esse direito, né? E, enfim, né, eu acho que, na verdade, esse atraso que a gente tem da participação da mulher no sistema político ele se reflete tanto hoje em dia que realmente, se a gente pegar os números, isso fica muito claro. Eu levantei aqui algumas situações. Por exemplo, ó, as mulheres são mais de 52% do eleitorado no nosso país. E nas últimas eleições, no ano passado, em 2020, as mulheres conquistaram apenas 16% das cadeiras em câmaras municipais. Olha a discrepância dos números. E se a gente falar em mulheres negras, elas conquistaram só 6% dessas cadeiras. Então, assim, isso mostra um cenário assim muito triste, né? Apesar de, aos poucos, as mulheres estarem conseguindo conquistar cada vez mais os seus espaços, isso ainda vem de forma muito lenta. Aí um outro dado que eu peguei aqui que eu achei bem interessante, né? O país tem 5.568 cidades, mas nas últimas eleições, mais de 900 das cidades aqui do Brasil não tiveram nenhuma mulher eleita para câmaras municipais e outras 1.800 cidades elegeram apenas uma mulher para as câmaras. Conclusão, mais da metade das cidades do Brasil não tem vereadoras ou tem apenas uma parlamentar. Então, assim, é realmente uma subrepresentação, né? Que a gente fica muito, muito triste, porque, poxa, nós somos mais da metade do eleitorado e não temos voz ativa na política, e é na política que se resolve as coisas, né? Através da política que a gente pode discutir sobre políticas públicas, sobre investimentos, sobre para onde vai o dinheiro, vai discutir quais são os projetos sociais que são adequados para aquela cidade. E se as mulheres não têm voz, e aí, como é que fica, né? Então, é só os homens que ditam, né, as regras. É um cenário realmente, assim, muito triste, sabe? Eu fico, assim... Eu que trabalho no meio político, vejo, por exemplo, lá na Câmara, a atual legislatura aqui em Jaú, não tem nenhuma vereadora. São 17 cadeiras, 17 homens. Então... Isso é bem ruim, né? Nos dias de hoje, a gente precisava ter uma representatividade maior das mulheres ali, né? E aproveitando, puxando esse gancho aí seu, porque eu vou puxar aqui pro feminismo, né? Você acha que é importante a gente ter uma pauta feminista, ter
uma questão do feminismo para essa questão do voto, para essa questão da representatividade da mulher dentro de uma Câmara dos Vereadores, dentro do cenário político? Na verdade, o feminismo ele é fundamental em todos os setores da nossa vida, né? As pessoas, infelizmente, ainda confundem muitos conceitos e não sabem o que é feminismo. Muitas pessoas não sabem, elas distorcem, né? Tem gente que ainda acha que feminismo é o contrário de machismo, porque os nomes são parecidos e uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O machismo é o homem se sobrepondo à mulher e o feminismo é a mulher buscando a igualdade. Então são conceitos completamente diferentes. E muita gente ainda fala, eu não preciso de feminismo, né? É só você estudar um pouquinho de história que você vai ver que você precisa de muito de feminismo. Que é só por causa do feminismo que hoje você consegue ter a liberdade de fazer diversas coisas que há poucos anos atrás você não tinha. Então, assim, o feminismo ele é essencial em todos os setores, na política não é diferente. Infelizmente, a política ainda é um ambiente muito ríspido, um ambiente muito difícil, cercado por machismo, não só pelos números, pelo fato da política ser feita por homens, mas é um ambiente assim que é difícil de entrar, sabe? É difícil de ser ouvida, é difícil de ter credibilidade, a palavra da mulher parece que sempre vale menos do que a palavra do homem. Então é um cenário realmente muito complicado. Bom, isso eu acredito que ajuda a responder uma próxima pergunta que eu ia fazer, que era justamente que mesmo tendo essa cota que foi estipulada para os municípios de ter candidaturas femininas, por que Jaú não tem nenhuma cadeira feminina ocupada? Então acredito eu que uma parte você já acabou de responder, né, que é pelo fato de justamente ter que conquistar essa parte do feminismo e tudo mais, que é a luta por igualdade. Mas, além disso, você acha que tem algum outro motivo ali que para não ter nenhuma candidata, nenhuma mulher na cadeira, mesmo candidata teve, né? Mas não ter nenhuma mulher mesmo ali na cadeira da Câmara Municipal? Qual que é o motivo que você acha? Então, você sabe que até quando o Will me mandou a pauta, né, ele colocou a questão das cotas, né, de 30% dos candidatos obrigatoriamente tem que ser mulheres. Isso é muito importante para incentivar as mulheres a entrarem na política, mas, por outro lado, na prática, eu observo que existem algumas disfunções em relação a essa ideia. A ideia é ótima da cota, só que tem muitos partidos que colocam lá as mulheres como candidatas, mas são candidatas fake, sabe? Assim, que não fazem campanha, que na verdade não têm a intenção de se eleger mesmo, assim, só tá lá para fazer número. E isso é muito triste, porque ela realmente não está participando de fato do processo democrático ali para entrar, né? O Will caiu de novo. O Will caiu de novo. Vamos convidar ele de novo, então. Convida ele de novo. Então, assim, eu acho muito, muito complicada essa questão, porque a ideia da cota para as mulheres é excelente, mas infelizmente até isso às vezes acaba sendo desvirtuado, né? Então coloca lá a mulher só para dar número, para na verdade os homens poderem se candidatar e eles que acabam sendo os cabeças de chapa, e elas ficam numa posição completamente coadjuvante, né? Então não consegue chegar a se eleger. E aí uma outra coisa legal, que eu até comentei com o Will também, é que assim, nessas últimas eleições aí ano passado, muitas mulheres tiveram uma sacada de fazer as candidaturas coletivas. Eu não sei se vocês já leram alguma coisa sobre isso e tal. E eu até peguei um dado aqui interessante também, que as candidaturas coletivas se multiplicaram muito. Então, assim, ó, passou de 13 registros da eleição de 2016 para 257 candidaturas coletivas em 2020. Olha o número, de 13 para 257. Bastante, e o que né? Que é Bem representativo, né? E o que é a candidatura coletiva? A mulher acha que não tem chance de entrar sozinha, porque infelizmente é um ambiente muito complicado de você entrar. Então ela monta uma candidatura, vamos supor, uma mulher negra, uma mulher trans, uma indígena, várias mulheres que vão ser apenas uma, né? Uma vai ser a oficial, digamos assim, que vai participar das sessões de Câmara, mas todas as decisões que ela tomar vai passar pelo consenso desse coletivo. E aí nisso puxa voto de todo mundo, né? Porque cada uma delas tem as suas famílias, os seus amigos, né, o seu nicho. E isso fez com que várias mulheres conseguissem cadeiras em câmaras através dessa candidatura coletiva, que na verdade nem é uma coisa oficial, né?
Foi uma forma que as mulheres inventaram aí, né? Rebolaram aí para conseguir encontrar um jeito de poder ter um pouco mais de voz. Isso é muito bacana, realmente. E, Aqui em Bruna, Jaú, se eu não estou também... enganado, teve também, né? Will, desculpa, pode falar. Will? Pode continuar, Fer, pode continuar. Ah, é que eu estava comentando que aqui em Jaú teve na última eleição, tiveram duas candidatas, né? Que era Pode uma continuar. candidata a Tô ouvindo. prefeita e a outra vice-prefeita também, não é? Se eu não estou enganado. Foi bem bacana ver essa representatividade. Claro, não teve muita representatividade na urna, né? Eu acredito eu que ainda assim essa questão também é uma das principais, porque o voto para uma candidata feminina também deveria ser também um pouco mais aceito. A gente acaba sempre ficando preso nessa questão de é sempre os homens, mas poxa, é muito bacana você ver em outros países o que acontece, como por exemplo nos Estados Unidos, que essa última eleição teve uma vice-presidente mulher ali, então foi uma revolução muito grande, muito grande. E acredito que aqui a gente só vai conseguir mesmo tendo realmente quando uma pessoa entrar num poder ali alto para a gente poder ter uma representatividade e as pessoas também aqui se conscientizarem, tanto homens quanto mulheres, que na verdade todos são iguais nesse quesito. Todo mundo é igual, todas as mulheres têm chance, os homens têm chance, todo mundo deveria ter chance. Então acredito que não tem que dar prioridade para um tipo, para outro tipo de pessoa, para aquela pessoa. Eu acredito que todo mundo deveria ter a mesma chance, só que metade das pessoas não enxergam assim. E esse é o principal problema. E é uma das coisas que a gente pretende mudar muito a mente de quem assiste a gente, porque, como eu falo, o principal defeito das pessoas, o principal mesmo é não ter empatia. Se tivesse um pouquinho mais de empatia, as pessoas conseguiriam se colocar no lugar de outra pessoa e saberiam que outras pessoas, inclusive, são muito competentes. Entendeu? Principalmente assim, muita gente tem preconceito. Olha, eu vou falar como homem que eu tenho amigos assim, que tem preconceito de uma mulher no poder, de uma mulher numa situação mais alta do que ele. E isso é muito ridículo, isso é muito ridículo. Então hoje a gente precisa mudar a mente dessas pessoas e não é enfiando na cabeça delas, mas sim mostrando que o mundo mudou e que não tem defeito nenhum uma mulher assumir um alto cargo, não tem defeito nenhum uma mulher ocupar um cargo representativo. E eu acho que a gente devia, é essa positividade que a gente devia tentar passar para as pessoas que não acreditam nisso. Nossa, Só Fer, você vê. Oi, Will, pode falar. dois pontos, enquanto a Bruna estava falando, e o Fer, eu achei interessante na questão até que o Fer falou de Bauru ter uma prefeita mulher, né? Eu acho que tão importante quanto ter uma mulher representando é uma mulher que defende os interesses das mulheres. Não adianta alguém que está lá e não defende, que não tem uma consciência de classe. A prefeita de Bauru, por exemplo, é muito bacana ter uma mulher negra no poder, mas não sei se ela é uma mulher que defende o interesse das outras mulheres ou se ela apenas reproduz alguns preconceitos e é apenas usada assim, para transmitir essas formas de pensamento, esses preconceitos. Então, eu acho importante, sim, votar em mulheres, em grupos minoritários, em pessoas negras, em pessoas LGBT, mas pessoas que defendem os interesses, não que são manipuláveis pelo grupo hegemônico, pelo grupo que está no poder. E Exatamente, porque uma mulher, que nem você falou, né? Uma mulher no poder aí, né? No caso da prefeita de Bauru. Mas ela tem uma linha extremamente conservadora, né? Então, assim, ela, na verdade, reproduz o discurso do status quo, né? Do que está acontecendo. Ela não traz uma nova visão. Então, assim, não sei se resolve muito, sabe? Acho que o objetivo não é esse, né? Porque você colocar uma mulher que reproduz os discursos machistas e colocar um homem, então, truco, Dá né? na mesma, né? Não dá, né? Então, assim, é realmente complicado, assim. falta consciência de classe, né? E eu estava vendo um vídeo ontem de uma deputada e ela estava contando como muitas vezes na política a mulher tem um rótulo, né? Então é a chata, a vulgar, a alguma coisa. Então, além de muitas vezes não ter esse espaço de representação política, ela é rotulada de algumas coisas. Então ela acaba não tendo essa mesma liberdade de circular, de propor. Muitas vezes ela é hostilizada também nesses ambientes. E o ambiente da política é muito machista. E a minha pergunta, Bruna, vai nesse sentido. Por mais que você não seja política, por você estar nesse ambiente político como jornalista,
se você consegue perceber todo esse machismo, essa hostilidade contra as mulheres, na atual legislatura não tem mulheres, mas nas outras, se você consegue perceber isso, se você consegue notar. Olha, dá para perceber sim, e não é uma exclusividade do meu ambiente de trabalho, porque eu tenho várias colegas que trabalham em outros órgãos públicos e de outras instâncias, e também da iniciativa privada, né? Não é exclusividade do poder público isso, mas pelo poder público ter esse cenário muito conservador, às vezes acaba ficando um pouco mais aflorado. Mas a gente percebe sim, e principalmente, sabe, eu acho que os machismos velados, assim, são os que mais me irritam, entendeu? Porque quando a pessoa fala uma coisa bem exposta e muito absurda, parece que você tem como se defender melhor. Se fala uma coisa muito absurda, você já, né, contra-argumenta ou já manda para aquele lugar, dependendo do que a pessoa falou. Mas se é aquele machismo velado, aquela coisa que se traveste de elogio, ou que, sabe, isso eu acho que é o que mais incomoda, porque aí parece que a pessoa quer te desarmar. E assim, isso que você falou das posturas, né, da mulher ser sempre muito criticada e das taxações, isso é em todo lugar, porque assim, a mulher quando ela grita, ela é louca. Já se ela fala muito pouco, ela não tem conteúdo. Se ela fala muito, ela é tagarela. Se ela chora, ela é emotiva. Se ela não chora, nossa, ela é muito durona, ela é muito, né, não tem sentimentos. Então, assim, toda postura que você tem parece que está sempre errado. Sempre tem alguém para questionar, entendeu? Eu percebo no meu ambiente de trabalho muito isso, assim, se um homem lá dá um piti, fica bravo, né, puto da vida por causa de alguma coisa, todo mundo, nossa, olha, né, beleza, fulano tá bravo e tem as razões dele. Vai eu lá dar um piti, nossa, tá estressada, tá de TPM, eu tenho vontade de matar, sabe? Então, assim, você não tem o direito nem de se expressar, porque você é julgado. Se eu falar um pouco mais alto, um pouco mais firme, eu já sou doida, entendeu? Então não pode, tem que ficar sempre com cara de paisagem. E os homens parece que tudo podem, né? Pode gritar, pode espernear, e aí tá tudo certo. Então, assim, isso é muito cansativo, sabe? É muito, muito cansativo, você tem que ficar atendendo a expectativas, parece o tempo todo. Você tem que estar sempre dentro daquele padrãozinho, assim. Que senão qualquer postura um pouquinho fora daquilo que esperam de você, já, nossa, nego te desce a lenha, entendeu? Isso é muito cansativo. É complicado mesmo essa situação. Uma última pergunta aqui, né? Tem alguma para fazer antes, Fer? A gente fechar Não, aqui com... essa daí mesmo pra gente fechar com chave de ouro, que esse papo foi muito bacana, já tá muito legal. Eu gostei bastante. Sim. Essa última pergunta, primeiramente eu vou mostrar um dado aqui que eu pesquisei no site do TSE. Então, mesmo num país homofóbico como o nosso, o Brasil ele teve um recorde de pessoas trans na política, de acordo com o dado do TSE. Se comparar em 2020, foram 270 candidaturas, que é mais que o triplo que em 2016. Eu gostaria de saber se isso, de certa forma, te deixa otimista. Ver que, mesmo com esse histórico na política, mesmo com o Bolsonaro tendo ganhado as últimas eleições, mesmo esse discurso de ódio que está sendo reproduzido, essa retirada de direitos, essa violência contra as minorias e a questão social tão precária como está hoje, se isso te motiva de alguma forma, se dá um chanzinho assim, de esperança. Olha, a gente tem que se motivar obrigatoriamente, né? Porque, assim, não dá para simplesmente ficar triste e enfiar o rabinho no meio das pernas, digamos assim, sabe? Apesar de todo esse cenário conservador e todas essas dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia, que a gente lida, né, toda hora com esses machismos estruturais, sempre que tem uma notícia boa, né, igual esses números aí que você falou, Will, é uma motivação, sabe? É uma energia nova e dá, assim, uma esperança. Porque, que nem eu disse, não adianta a gente ficar parada só reclamando, a gente tem que se apegar realmente nessa luta, sabe? Até porque, assim, nunca foi fácil para as mulheres, né? Então, assim, a gente sempre teve que lutar. Desde a conquista do voto, igual a gente estava comentando, que foi baseado em muita luta, não veio de graça, entendeu? E tudo que a gente faz, assim, todos os dias, são pequenas e grandes lutas diárias, né? Quando eu falo pequenas, é no sentido não de minimizar as lutas,
Mas eu falo das coisas no dia a dia que você tem que toda vez desconstruindo para as pessoas, explicando, tendo paciência, né? E eu digo as grandes lutas, né, dessas grandes conquistas, como o voto, por exemplo, como uma mulher trans na política. Nossa, isso é fantástico, é maravilhoso, sabe? Isso realmente dá uma energia, sim, pra gente Então, continuar, né? pra gente, a Araraquara mesmo, a Filipa Brunelli. E, Bruna, tem assim, uma questão, né, envolvida também nesse tema, e como que a interseccionalidade ela é importante, né? Então, de falar de pautas essenciais, como o feminismo, mas ligar também a outras questões. Então, por exemplo, a Djamila Ribeiro, ela fala muito do feminismo negro. E aí, falando sobre o feminismo que a gente estava comentando, muitas pessoas perguntam, nossa, mas para que dividir? Para que falar sobre isso se já existe o feminismo? Mas as demandas, elas são diferentes, né? Então, as demandas enfrentadas por uma mulher, elas são difíceis. E aí, conforme vai tendo mais, ela vai se enquadrando em mais representações, em mais categorias, em mais minorias, ela vai sofrendo mais. Então, se ela é mulher, ela sofre. Se é uma mulher negra, ela vai sofrer o dobro. Se é uma mulher negra e trans, ela vai sofrer ainda mais. Então, como que é importante, nessa discussão do feminismo, e a Djamila fala muito disso, incluir todas as pessoas. Então, incluir as mulheres negras, incluir as mulheres trans, conversar sobre isso e representar todas de alguma forma. Né? Sabe, Will, eu, como não sou uma mulher negra, eu nem consigo imaginar a dor que é para a mulher negra, assim, o que ela passa no dia a dia dela. Porque, assim, eu sinto só os reflexos do machismo. A mulher negra sente do machismo e do racismo. Então, assim, é potencializado. Se for gay, também da homofobia. Então, assim, se já está difícil para mim, eu imagino realmente para essas pessoas que têm essas outras lutas ainda para enfrentar todos os dias. E aquilo que eu sempre falo, sabe? Eu acho que todos temos que lutar pelas causas, né? Não é só as mulheres que têm que lutar pelo feminismo, os homens também têm que lutar pelo feminismo, não são só os negros que têm que lutar contra o racismo, os brancos também têm que lutar contra o racismo, porque é eles que ficam reproduzindo esse discurso racista, então eles precisam realmente desconstruir isso. Então, assim, eu acho que é uma luta realmente coletiva, de todos, né? De todos por todos. Eu não sou gay, mas eu tenho que lutar também pela causa, sabe? Eu acho que é uma questão de humanidade, sabe? De bom senso, de você entender um pouco a dor do outro, de se colocar no lugar do outro. E isso está faltando muito hoje em dia, sabe? As pessoas, cada um só pensa no seu. Ah, se isso não me atinge, é mimimi. É o que o povo fala, né? A dor que dói no outro é mimimi. Então, assim, acho que a gente precisa resgatar um pouco a nossa humanidade, sabe? As pessoas estão muito desconectadas. Em tempos de conexão, estamos tão desconectados, né? Que coisa, né? Exatamente. É uma Falou doideira. tudo. Que a gente consegue perceber esses direitos sociais que foram adquiridos, essas dimensões do direito, então, dos ideais da Revolução Francesa e tudo mais, e como a gente hoje ainda está discutindo alguns conceitos que já eram discutidos muito antes. Então, a igualdade, a fraternidade, a liberdade. Então, essa luta social, ela tem que ser mantida o tempo todo. Não é simplesmente você conquista um direito e abre mão, já conquistei. Então, a mulher conquistou o direito ao voto. Ah, não precisa mais pensar nisso. Então, já tenho representante. Não, tem que sempre estar lutando, porque a todo tempo, quem está no poder ou quem se vê, ou não se vê representado por isso, quem é contra, vai tentar tirar o que foi concedido. Então, é o que acontece muitas vezes na política de hoje, no governo. Então, quantas melhorias nós tivemos na questão de tirar o Brasil do mapa da fome, na questão das políticas públicas de inclusão de pessoas pobres, pessoas pretas na universidade, e como isso tudo está sendo tão desmantelado, como está tudo sendo precarizado de uma forma tão efetiva e tão vulgar, assim, a gente vê isso e muitas vezes não faz nada. Então, como é importante, né? Sempre estar lutando. Ainda pelo que a gente já tem para manter, porque senão a gente perde também. Exatamente. E olha só como é importante a participação das minorias na política, né? Que nem, por exemplo, se hoje a gente tem um parlamento que é majoritariamente feito por homens brancos hétero, como é que eles vão ter o entendimento, por exemplo, para discutir um tema importante como o aborto? Como é que ele vai legislar sobre isso
sem entender a realidade, principalmente, por exemplo, da mulher preta, pobre, favelada. Como é que ele vai entender isso, entendeu? Essa realidade que não faz parte dele. Porque, assim, a mulher branca, rica, ela vai lá e paga uma clínica para fazer um aborto, né? Agora, a mulher pobre, que a maioria são as mulheres negras, e essas pessoas? E elas ficam desassistidas, né? É assim, você simplesmente fala que não vamos falar sobre isso, e joga embaixo do tapete e não se discute. Então, assim, você precisa ter esse pessoal no poder para poder falar sobre o assunto e mostrar outros pontos de vista. Que o homem branco hétero muito provavelmente não vai entender, porque não é a dor dele. Claro que assim, ele pode se esforçar, ouvir as pessoas, que é a postura que se espera de um político, né? Que o cara ouça as pessoas que são interessadas naquele assunto. Mas se o cara for decidir só pela cabeça dele sem escutar ninguém, e aí, né? Aí nunca vamos ter... É o que eu sempre falo, o aborto só não é legalizado nesse país porque homem não gera filho, porque senão já era legalizado. Já perdi uns 100 seguidores agora falando isso. As pessoas vão me malhar na rede social. Não, é para se expressar aqui, é para se expressar mesmo. E o canal é com essa intenção de cada um, todo mundo tem uma opinião diferente. A gente sempre tem alguma opinião que bate com alguma outra de alguém, mas a gente sempre tem opinião diferente. Ninguém é igual a ninguém em relação às opiniões e todo mundo tem um jeito de pensar. Então, assim, o que a gente quer é, na verdade, mostrar que o mundo está mudando de uma forma que as pessoas entendam, mas que ainda, claro, mantenha o seu preceito, mas que corrijam alguns erros que vêm de lá de trás, como o racismo, como o preconceito em geral, e principalmente o preconceito feminino, né? O preconceito contra a mulher. Então, essa é uma proposta muito, muito ampla que a gente está tendo e a gente está muito feliz de você ter participado do nosso programa. Foi um papo super legal. Acho que o Will também ali gostou. Tem alguma consideração final ali sobre o papo, Will? Eu queria agradecer, Bruna, por ter aceitado o convite. Foi uma conversa muito bacana. A gente abordou muitos temas. Eu acho que as pessoas precisam ouvir sobre essas coisas e parar de ter medo de falar. Muitas vezes as pessoas têm tabus. Então, esse tema eu não posso falar porque não gosto. Não, vamos ouvir, vamos entender, vamos abrir a cabeça, desconstruir, entender o outro. É a empatia de se colocar no lugar do outro, de entender a dor do outro, conversar e, assim, ser um ser humano melhor. Eu acho que esse debate, ele ajuda a gente a ser um ser humano melhor. Entender o outro, fazer o bem, entender como que funciona todas as questões. Então, queria agradecer muito por ter participado aqui com a gente. Foi incrível. E é isso. Eu que agradeço, gente. Não, só uma coisa que eu estava pensando aqui que eu queria falar para finalizar, que a gente estava falando sobre empatia, né, tal. E eu acho que, assim, uma coisa que eu tenho observado bastante é que as pessoas querem ser as donas da verdade, né? Então, assim, é o que eu penso, pronto, acabou, e eu quero provar a minha verdade acima de tudo. E eu acho isso de uma burrice sem tamanho, porque, assim, eu particularmente adoro quando eu acho uma coisa e alguém vem, assim, com ótimos argumentos e me mostra um caminho que eu não tinha enxergado. Eu falo, nossa, mas eu não tinha pensado por esse ângulo, caramba, eu achei que era outra coisa. Eu adoro quando isso, eu adoro estar errada, sabe? Eu adoro quando eu tô errada. E não tem nada de errado estar errado. Eu adoro estar errada, porque assim, isso é sinal de que eu consegui que alguém me acrescentasse um conhecimento. Porque se eu tô sempre certa, então eu não tenho mais pra onde evoluir, né? Porque se eu já sei tudo. Então, assim, eu adoro quando eu tô errada, quando alguém me mostra um caminho diferente. Fala, não, olha por aqui, você não viu isso daqui. Eu acho que isso que é o crescimento. Então as pessoas precisam parar de querer estar sempre certas, escutar mais do que falar, porque eu acho que esse que é o propósito da nossa evolução, sabe? Porque você provar que está sempre certo, gente, te leva aonde, sabe? Então você já está perfeito no seu nível máximo de evolução, então você já pode até morrer, né? Não precisa nem tá mais aqui fazendo peso, porque, sabe? Eu acho que a gente tem que estar... Exatamente. Bom, e é com esse clima aqui muito bacana de entendimento que teve aqui, que a gente se despede então. Muito obrigado pela participação, Bruno, muito obrigado mesmo, foi muito bacana o papo. Will também, muito obrigado. Conversa com a Vivo aí, pelo amor de Deus, para não cair na próxima live. Eu vou ter que dar um jeito. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, que ficou até aqui ao final. Agradeço de coração e fiquem ligados que vai ter muito mais papo assim então. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Isso, vai ficar disponível também a live aqui. A gente vai disponibilizar certinho. Salva aí, hein, Fer? Eu vou salvar, pode deixar. Muito obrigado, então.